Sejam bem-vindos. Vamos iniciar hoje o nosso tão importante assunto de rastro digital, que gera uma grande interferência no nosso negócio. Como interfere? Vou mostrar para vocês dois cases que fizeram a diferença em alguns clientes meus e o quanto interfere realmente nós termos uma construção bem estruturada. Mas vamos esperar o pessoal chegando, o pessoal está chegando. Já temos aqui 9 participantes. Raíssa chegou, Reinaldo, Getúlio. Deixa eu só preparar aqui. Alex, você está gravando, você tá, né? Você vai botar para a inteligência artificial aí do Zoom resumir para você ou não? Sim, eu utilizo, porque hoje em dia... tirar aqui só o retorno. Pronto, que agora vai ficar mais fácil no segundo. Pronto. Alessandra, tudo bem? A gente se fala por e-mail, né? Por WhatsApp. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Sim, porque eu vou fazer uma edição, se ficar um pouco estendido de algumas dúvidas que as pessoas venham a tirar, aí eu posso fazer um resumo, ou eu posso deixar ele integral, porque normalmente o pessoal gosta de no final perguntar alguma coisa. Então eu deixo sempre o microfone fechado, justamente para não dar o eco na hora que está explicando para o pessoal. E por último, a gente abre para poder tirar dúvidas, e conforme eu for explicando, vocês vão anotando, porque pode ser que de alguma forma possa estar interferindo de acordo com a rotina profissional de vocês, nos negócios que vocês têm, enfim. Mas Alex, você está sem vídeo. estou sem vídeo? Voltou. Agora voltou. Agora que eu vi aqui. Pronto. Então, vamos lá. O pessoal vai chegando e a gente vai conversando um pouco já para poder iniciar por conta do horário. Vou esperar mais alguns instantes, até como eu sempre digo, né? Respeito a quem já está presente e a valorização de quem já iniciou bem no horário. Então, estava conversando com a Alessandra sobre o assunto que nós deveríamos iniciar esse ano de 2025 na parte de gestão de negócios, e ela percebeu que vários clientes não tinham site, vários clientes não tinham uma identidade visual, vários clientes não tinham uma logomarca, vários clientes tinham dificuldade até com o e-mail, que normalmente muitos utilizam Gmail, né? Aí tem uma certa percepção dependendo do tipo de negócio que a pessoa tem, e chegamos à conclusão que o rastro digital seria o primeiro assunto. Nós vamos falar no ano de 2025 sobre vários temas de empreendedorismo, de gestão de empresas, e é isso. Quer falar alguma coisa, Alessandra? Então, já entrou aí a maioria? Não. Eu acabei de mandar nas comunidades também, lembrando o pessoal, né? Que o pessoal vai entrando. Sim. Já temos 12 participantes. Então, para quem não conhece o Alexander Reis, ele já trabalha com a GWS há mais de 10 anos. Ele é consultor empresarial da GWS, um parceiro nosso de negócios. E a nossa intenção aqui de trazer o Alex é justamente uma iniciativa que a diretoria teve para fortalecer os clientes e apoiá-los, né, nos assuntos mais diversos possíveis que compõem o mundo empresarial. Então, sempre que a gente puder trazer especialistas para falar aqui para vocês, nós vamos fazer isso em forma de live. Então, fiquem à vontade. Ele está aqui para cooperar com todos vocês no que for possível. E eu espero que essa live seja um sucesso para todos vocês que estão aqui presentes. E que vocês possam entender e tirar suas dúvidas para que melhorem nesse assunto que será abordado pelo Alex.
Obrigado, Luciano. Alexander, né? Para os íntimos é o Alex, que a gente chama ele de Alex. Como dizia meu pai, quando ele me chamava a atenção, era Alexander. Mas vamos lá. Bom, eu quero iniciar fazendo uma introdução antes de justamente apresentar a estrutura que eu fiz para que vocês possam seguir uma linha de raciocínio comigo. Desde que a internet foi construída, em um dado momento da história, os nossos dados começaram a ficar registrados. O nome que se dá a esses registros se chama rastro digital. E esse rastro digital, ele justamente tem uma função de poder deixar pegadas do que nós vamos, como profissional, como empresários ou como pessoa física, deixar a nossa história. Alguns deixam de uma forma muito de lifestyle, como nós costumamos dizer, estilo de vida, só utilizam redes sociais com um objetivo apenas de lazer, mas as redes sociais, elas vieram de alguns anos para cá com um papel muito importante para quem empreende, porque você consegue construir uma imagem e essa imagem interferir na percepção de para quem você quer vender, quem é o seu público. Robert Cialdini, que fez um dos livros famosos, que é O Fator Persuasão, ele criou um livro em que ele explica com muita clareza que antes de alguém conhecer você, para que você tente persuadir essa pessoa de uma forma positiva, você pode construir uma autoridade. Você pode construir de várias formas, e vocês vão entender de uma forma simples, porque como nós temos vários empresários aqui, e nós temos vários níveis de conhecimento, nós iniciamos aqui de uma maneira em que fique mais didático possível para que vocês possam compreender. E no final, caso haja alguma dúvida, eu vou abrir para perguntas e respostas e para facilitar vocês. Além do meu contato que você já tem nas duas comunidades, né? Nas comunidades dos clientes da GWS. Mas, então, quando você cria um rastro digital, você está construindo a sua imagem. E aí eu faço uma pergunta para vocês, se vocês têm esse hábito de fazer isso, do seu nome ou do nome da sua empresa. Você costuma dar um Google e digitar para saber o que vai aparecer a respeito do seu nome, o nome da sua empresa, o que vai ficar registrado que o Google vai unificar? E hoje nós temos, inclusive, o ChatGPT, e eu vou falar uma notícia que foi assim, é um dos cases que eu trouxe para vocês, é uma notícia assim fresquinha, que foi surpreendente a forma com que esse case aconteceu, em que o ChatGPT gerou uma influência numa pessoa que estava pesquisando um assunto específico que era de um especialista. Então, vocês vão perceber que até a inteligência artificial hoje, ela sim, ela tem a capacidade, já que ela busca em todo o globo, em todas as informações que são imputadas, através do que nós chamamos de machine learning, né, que é aprendizado de máquina, em que o que ela vai fazer? Ela vai aprendendo e conforme ela vai aprendendo, ela vai se aperfeiçoando. Então, ela hoje em dia, ela pega o que as pessoas colocam na internet, ela aprimora e ela te dá a resposta. Então, hoje, eu vou apresentar aqui para vocês, eu já vou abrir aqui, justamente o objetivo da função do rastro digital. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês estão vendo bem a apresentação? Ok, perfeito. Bom, nosso objetivo, conforme eu falei, é falar sobre o rastro digital e a persuasão, que é permitir que cada um de vocês, independente do tamanho do seu negócio, você consiga construir na mente daquelas pessoas que estão pesquisando o seu assunto
a sua autoridade. E vocês vão perceber, eu acredito que vocês já tenham passado por algum nível de frustração profissional, quando vocês viram uma live, quando vocês viram um podcast, quando vocês assistiram um Reels de um especialista e vocês falaram, mas esse cara está falando besteira. Esse cara não sabe nada do que ele está falando, sendo a sua área de atuação. Só que quem mostra a cara, como a gente costuma dizer, na internet, nas redes sociais, e ela consegue criar uma rotina, uma constância, ela vai construindo um processo de admiradores, seguidores e comunidade. Nós sabemos que a geração Baby Boomer, que é o pessoal com mais de 60 anos, a geração X, a qual eu faço parte, né, o pessoal nascido após, na faixa dos anos 70 a 80, são aqueles que têm mais dificuldade de se utilizar das câmeras, dos celulares e da tecnologia para poder deixar um rastro digital através de vídeo. E o vídeo é uma das tecnologias em que você mais consegue se conectar com o seu público, porque você vai atingir pessoas que têm canais representacionais, ou seja, pessoas através da audição, mais sensíveis pela audição, pessoas que são mais visuais, que querem te ver, e as sinestésicas. Então, nós vamos falar justamente sobre a importância também do vídeo. Bom, na construção da persuasão, que é esse o objetivo que eu trago para vocês, é que vocês consigam desenvolver de forma intencional, ou seja, não de forma aleatória, mas de forma intencional, tudo o que vocês colocam na internet. Ou seja, se você vai fazer uma postagem numa rede social, se você vai fazer um site seu, se você vai colocar um perfil, uma imagem sua no seu perfil do WhatsApp, inclusive, no seu status, você precisa saber que isso vai impactar as pessoas que você busca vender, busca criar uma conexão com um público-alvo. Então, esse vai ser o objetivo que a gente vai atuar aqui. E um fator que é primordial é que as pessoas não entenderam que cada vez que você não constrói um rastro digital, você perde visibilidade. E quem não é visto, não é lembrado. Quem não é lembrado, é esquecido. Então, você vai ficar à margem, literalmente, à margem do mundo digital. E nós que passamos por uma pandemia nos últimos anos, de 2020 a 2023, em que nós ficamos restritos à casa, ao mundo digital, ainda assim tivemos dificuldade, muitos de nós tiveram dificuldade de utilizar a tecnologia a seu favor. Então, o que eu quero passar para vocês de uma forma muito simples e didática? O cliente ou consumidor, e eu acredito que você vai se encontrar nessa posição, porque ora nós estamos vendendo, ora nós estamos comprando, consumindo. A nossa rotina é essa. Quando eu saio de casa e eu vou fazer alguma coisa, como eu saí, estava vindo aqui para o escritório, no meio do caminho eu consumi combustível com o meu carro. Por quê? Porque eu tenho um posto de gasolina que eu sou muito bem atendido. Então, eu já criei a minha jornada como consumidor naquele posto de gasolina. E nós criamos essa rotina sem perceber. Então, entenda bem. Sempre que você tem alguém buscando um produto, antes de comprar, ele vai buscar tudo quanto é informação, ele vai utilizar o celular, que é a maior arma que ele tem. E se você não estiver com esse rastro digital muito bem elaborado, ele vai encontrar outras pessoas e você não vai nem existir. Até porque existe uma estatística do próprio Google em que as pessoas num nível de ansiedade e de impaciência tão grande, elas não passam da segunda, quiçá da terceira página de pesquisa. Então você pode estar até na internet, mas se a sua página, se o seu conteúdo, as suas informações estiverem muito lá para trás,
para a quarta, quinta, sexta página, também é o mesmo que você não tenha tido eficácia no teu rastro digital. Então, sempre vai acontecer que na internet estarão as pessoas em que fizeram um link patrocinado, ou seja, fizeram um patrocínio, pagaram o Google, pagaram o Facebook Ads, que a gente chama de Google Ads, chama de Facebook Ads, para que elas pudessem estar ranqueadas em primeiro lugar. Logo após, o que nós chamamos de SEO, depois eu vou explicar com mais calma à frente, que é você construir um rastro em que as pessoas vão acessando e permanecendo no seu site, e isso gera o que nós chamamos de algo que é um rastro em que você não precisa pagar. É um rastro que a gente chama de forma natural, orgânico. E esse rastro orgânico, ele é primordial para você conseguir construir a sua marca com sucesso. E quando eu digo sucesso, é êxito para que você tenha leads, que são pessoas que não conhecem o seu negócio e que possam chegar até você. Então, uma vez que o cliente ele pesquisa, o que ele vai fazer? Automaticamente, ele vai encontrar ou o seu site, ou o seu blog, ou ele vai procurar e ele vai te encontrar nas redes sociais, e aí vai acontecer um fenômeno. É o fenômeno dele analisar o conteúdo que você publicou. Se o seu conteúdo não gerar seriedade, autoridade, conhecimento, ele vai descartar você imediatamente. E aí, o que vai acontecer justamente com essa pessoa que poderia ser um lead seu? Ela não vai até você. Porque a partir do momento em que ele acredita que na base de informações que você jogou na internet, o seu produto e a sua expertise são bons, você está persuadindo ele. E o que é essa persuasão? Como eu falei anteriormente, você construiu na mente daquela pessoa, sem ela conhecer você, sem ela conhecer o seu negócio, sem ela conhecer a sua empresa, você construiu estrategicamente o que hoje os especialistas na área digital, que nós chamamos de especialista em tráfego pago, os especialistas em tráfego pago chamam de gatilhos mentais. Então, ele constrói gatilhos mentais em que você se conecta literalmente. Aí ele olha e fala assim, não, caramba, essa pessoa tem muito conhecimento. E quando ele chega até você, o que ele faz? Ele começa a perguntar para você se o conteúdo que você tem é verdadeiro. Ele te indaga, ele te questiona. Então, por isso que a gente sempre fala, eu não tenho saco de usar rede social, não tenho paciência. Eu não faço post, eu não faço vídeo, eu não estou presente em lugar nenhum. O que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa invisível. E você sendo invisível, você não desenvolve autoridade. Então, o que eu quero mostrar para vocês? 4 áreas que você vai escolher. Eu atuo em todas, porque eu trabalho com comunicação empresarial. Mas, se você escolher uma e se dedicar a ela, tá ótimo, desde que você crie uma constância e uma rotina. E constância e rotina não precisa ser todos os dias. Dependendo do seu conteúdo, se você faz um excelente conteúdo da sua área, do que você domina, do que você quer transmitir como autoridade, uma vez por semana é suficiente. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, já que nós estamos falando de um mundo aqui desse grupo de empresários e de empreendedores, eu digo que o LinkedIn é uma ferramenta que é muito subestimada. As pessoas têm o hábito de apenas pegar o LinkedIn, coloca uma foto, coloca alguma informação e pede conexão com outras pessoas e nem sequer se dão ao trabalho de escrever um convite. Elas não escrevem uma nota. Olá, Felipe, tudo bem com você? Muito prazer. Eu sou Alexander, temos pessoas em comum aqui. Seria um prazer, vi que o seu currículo é admirável e eu gostaria de me conectar a você.
mexi com o ego do Felipe. O Felipe vai olhar o meu conteúdo, eu vou conseguir atrair a atenção dele, ele vai ver quem é Alexander e ele vai analisar. Poxa, é interessante, vou me conectar com o Alexander. E assim você vai criar uma rede de possíveis pessoas que serão o seu networking no futuro. E esse vai ser um assunto que nós vamos falar mais à frente numa outra live, porque falar de CRM, que é gestão de relacionamento com o cliente e lead, e network marketing, é muito importante a gente esgotar esse assunto, porque muita gente não sabe fazer isso. Então, o que você vai fazer no seu LinkedIn? Você vai interagir com essas pessoas, você vai colocar seu conteúdo, você vai gerar autoridade. E o LinkedIn, ele percebeu que ele precisava criar vídeos, assim como o Instagram tem Reels, assim como o YouTube desenvolveu o que a gente chama de Shorts, ele criou também a permissão para pequenos vídeos. Ou seja, mais uma vez é a prova de que quem não grava vídeo vai ficar à margem do mercado. A gente precisa expor, e de várias formas, eu vou mostrar aqui para vocês. A segunda hipótese que você tem é o Instagram. O Instagram, que a maioria hoje em dia dos negócios recrimina, costuma dizer, eu não vou ficar fazendo postzinho de carrossel, eu não vou ficar escrevendo frasezinha que é motivacional. Não, gente. Quem pensa dessa forma não entendeu o poder dessa ferramenta. A Meta é uma poderosa plataforma de divulgação. Assim como nós temos o Google, em que você tem uma oportunidade de fazer uma busca com certas pessoas, você tem um Instagram e através do Facebook Ads, né, que é a Meta que trabalha com isso, para poder divulgar o seu trabalho de forma profissional. E entenda uma coisa, de uma vez por todas, que eu sempre ouço muito isso, eu ouço empresários dizendo, o mercado já está saturado. Existe a lei dos números. Sempre vai haver alguém querendo o seu produto. Porque pode ser que existam pessoas famosas. E sim, existem os influenciadores de todas as áreas profissionais hoje em dia. Mas existe mercado e existem técnicas e estratégias para você beliscar. Esse é um termo que a gente costuma utilizar. Você beliscar ou pescar no balde, né? Não é um embalde, não. É pescar no balde, literalmente, que é você conseguir, com técnica e estratégia, pegar naquela área, daquele especialista, algumas pessoas que têm interesse naquele assunto. Então, você pode surfar na onda dos outros, literalmente. A terceira é o YouTube. Percebam, tem pessoas que têm muito conhecimento. Eu não tenho a menor dúvida, apesar de eu não conhecer a maior parte das pessoas que estão presentes aqui, eu tenho certeza que vocês dominam algum tipo de assunto. Algum tipo de assunto na área profissional você domina profundamente. Eu tenho certeza de que se você parar e pensar sobre um assunto, coloca aqui depois no chat aqui para mim, vocês que estão fazendo parte, se vocês teriam um assunto para falar por 2 horas consecutivas. Um assunto que você gosta muito, não importa qual é o assunto. Um assunto que você tem prazer de falar, que você domina, que as pessoas param e olham para você, percebendo o quanto você tem domínio daquela informação. Anota aqui para mim, vocês teriam qual assunto que vocês iriam colocar justamente sobre aquilo que você falaria por 2 horas? O que seria? Qual seria esse assunto? Essa já é uma deixa para você, para quebrar o paradigma de que você não tem conteúdo. Todos nós temos sim conteúdo e muito conteúdo. Só que muitas vezes nós temos um problema ou de baixa autoestima, ou nós temos um problema de ego, e aí esse processo de ego a gente acha que nunca está bom o suficiente.
é o excesso de preciosismo. Ah, eu não tenho um bom microfone, eu não tenho uma boa iluminação, eu não tenho uma câmera profissional, eu não tenho um celular de qualidade. E por isso, você vai deixando de gerar conteúdo. Eu, quando comecei, meu celular não era grandes coisas, não. Quando eu comecei a gerar conteúdo, a minha câmera não era de qualidade, mas eu comecei a fazer. E quando eu fui ver, um vídeo meu do YouTube tinha mais de 8.000 visualizações. Minha mulher entrou em contato comigo, me mandou um print da tela. Eu tomei um susto, que nem eu tinha acompanhado. Ela falou: Mô, você viu que você tem um vídeo com mais de 8.000 visualizações? Um vídeo que eu gravei no play do meu prédio, sem a menor pretensão de fazer o negócio viralizar. Então percebam que quando a gente deixa de gravar, a gente está sim perdendo uma oportunidade. A gente não sabe aonde o nosso conteúdo vai chegar. A gente não tem noção, a gente não tem controle sobre isso. E o terceiro e o quarto e último assunto aqui, a área, que seria a mais específica, seria, eu coloquei os dois juntos, né? O X e o TikTok. Né? Existe uma certa discriminação, principalmente com o TikTok, mas o TikTok, que ele era tido muito por a dancinha, né? De certas pessoas se expondo muito o seu corpo, isso ainda existe. Mas hoje o TikTok ele entendeu que muita gente, muitos especialistas e profissionais, e eu faço parte disso, eu tenho um conteúdo lá no TikTok, em que eu espelho, você não precisa criar novo conteúdo, você pode fazer de forma que você faça o mesmo conteúdo em várias plataformas, que alcançou milhares de pessoas. Assim como o X, que é uma possibilidade de você utilizar, sendo que ele é mais específico para um público que é mais seleto e mais objetivo. Então perceba que você pode escolher qualquer uma dessas ferramentas aqui para você trabalhar. Você pode utilizar todas. Eu, particularmente, utilizo todas. Hoje em dia, tem ferramentas que você cadastra as suas redes sociais e ela publica no dia que você quer, no horário que você quer, o texto que você quer, publica o vídeo, você só lança lá e ela coloca para você. Então, às vezes a gente diz, eu não tenho tempo. Na verdade, a gente não está priorizando a nossa imagem, o nosso rastro digital como especialista. E aí vem uma pessoa que tem menos conhecimento, como eu disse, e o que ela faz? Ganha o cliente que você poderia ganhar. Aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês, justamente sobre o meu perfil. Eu utilizei o meu perfil aqui, vocês vão ver que está escrito Alexander Sena entre parênteses, e meu nome é Alexander Sena Reis, mas o meu nome profissional, eu resolvi utilizar Alexander Reis em vez de Alexander Sena. E o próprio LinkedIn, ele utilizou por conta própria isso. Não fui eu que coloquei entre parênteses, não. Foi ele mesmo. E aqui eu criei uma forma de construir autoridade para quem não me conhece. Então, hoje eu tenho mais de 500 seguidores. Hoje eu tenho a possibilidade de gerar negócio com mais de 500 conexões. E o que acontece? Daqui eu tenho possibilidade de gerar negócios. E as pessoas ainda não entenderam que o LinkedIn, para gerar negócio, é uma potência. Independente de você trabalhar com o LinkedIn Ads, que também existe o LinkedIn Ads, que já é um valor bem alto. Para quem está começando a investir, você pode começar gratuitamente construindo o teu perfil, construindo a sua imagem, para que você possa justamente melhorar aonde vai chegar justamente a sua imagem, a sua marca pessoal. Logo depois, conforme eu havia falado, eu criei aqui um perfil todo estruturado para pessoas que não me conhecem. Então, o meu foco não era ter muitos seguidores, era gerar conteúdo para que as pessoas conseguissem justamente visualizar o trabalho que eu faço, que é uma área, além de consultoria, a área que eu sou especialista em comunicação, em dar treinamento para pessoas que têm dificuldade de se comunicar, pessoas que têm medo de se apresentar em público. Esse é o raiz da comunicação. Então, percebam,
a gente pode sim utilizar as redes sociais como uma grande ferramenta de venda para cada um de nós. Conforme eu tinha falado, lá do YouTube, eu coloquei aqui, eu tinha falado que era mais de 8 mil, na verdade foram 9.330 visualizações em que eu falo sobre escuta ativa. E esse vídeo, gente, é de 2016. Esse vídeo tem quase 10 anos. Então, percebam, o vídeo mais antigo que eu tenho é o vídeo que eu tenho mais visibilidade. Então, cada vez que nós deixamos de construir um conteúdo, nós deixamos de deixar a nossa autoridade, nós deixamos de construir o nosso rastro digital para que outros outros profissionais, os seus futuros clientes, possam ver o quanto você é bom naquilo que você trabalha. Entenda uma coisa. A nossa mente funciona de que forma? Quando uma pessoa vê você falando bem de você próprio, normalmente ela não gera credibilidade, porque ela entende que você é muito vaidoso, né? Tem o ego. Ele falando bem dele mesmo. Então as pessoas não geram credibilidade. Mas quando você tem um volume de pessoas que te assistem, quando você coloca, você vê que tem pessoas que estão te assistindo e estão colocando, admirando o seu trabalho, você vai gerando essa credibilidade. E é isso que a gente precisa fazer com o rastro digital. Um dos fatores que eu falo muito para os meus clientes e que eu defendo assim profundamente é a questão da credibilidade com a imagem que você utiliza com os seus clientes, com os leads que estão acessando a sua vitrine, quer seja nas suas redes sociais, quer seja no seu site, se você tem um site, quer seja se você tem um perfil no seu próprio WhatsApp. Eu já vi clientes com foto sem camisa, eu já vi clientes com foto de time, eu não tenho nada contra isso. Simplesmente eu sempre digo, a sua credibilidade está muito baixa. Quando você entende que a sua imagem pode chegar a pessoas que você não sabe que vai chegar, porque você é um profissional, e o WhatsApp hoje em dia é uma das ferramentas mais utilizadas pelos brasileiros como fonte de comunicação, você não sabe onde vai chegar, se a sua imagem vai ser bem percebida ou não. Então, a partir do momento que eu peguei aqui a diretoria da própria GWS, eles estavam bem arrumados, né? Uma camisa polo, de blazer, aqui o William, o Carlos, a Alessandra no evento com a Fabiana e o Getúlio. Mas percebam que, apesar de estarem bem vestidos e bem arrumados, mesmo de uma forma um pouco mais informal, quando você tem uma foto tirada por um profissional, um fotógrafo profissional, como eles fizeram, você dá uma outra percepção para quem está te assistindo. Isso faz com que as pessoas olhem para você de outra forma. E quando eu comecei a utilizar fotos profissionais, eu recebi feedback de pessoas. Caramba, como ficou diferente a sua imagem com uma fotografia profissional. Então, o seu negócio é um comércio, por exemplo, invista em tirar fotos do seu comércio. Se você tem um escritório de arquitetura, de engenharia, de advocacia, ou de qualquer área de prestação de serviço, que a maioria que está aqui é de prestação de serviço, você ter fotos que vão gerar credibilidade para quem ainda não te conhece, para quem recebeu uma indicação, isso vai fazer a diferença no score mental dessa pessoa. Todos nós temos alguns checks na nossa mente. E um deles é a imagem que nós transmitimos. A gente inconscientemente gera credibilidade ou descredibilidade. A gente se descredibiliza perante pessoas que poderiam comprar de nós e serem, eu diria assim, potenciais indicadores do seu negócio. Porque eu já tive uma pessoa que foi indicada por outra, acessou o meu perfil, não fechou comigo,
porque eu expliquei para ela que o meu modelo de negócio não iria atender ela. O que aconteceu foi que, acredito que tenha sido 5, 6 meses depois, uma pessoa entrou em contato e falou daquela pessoa que eu falei, olha, não seria, eu fui honesto com ela e ela me indicou uma outra pessoa. Percebe como isso é importante, a gente gerar credibilidade? Então, quando eu falo de credibilidade, existe um fator que é muito importante. Esse aqui são alguns dos mentorados que trabalharam comigo, que fizeram algumas mentorias, e percebam que eu coloquei propositalmente 3 padrões de indivíduo. Eu coloquei uma mulher jovem, que é o meu público, um empresário, que ele é mais maduro, e uma mulher mais madura, mãe, que já tem um outro estilo de percepção. E o que aconteceu? Cada um tem um discurso, um depoimento do que foi importante para eles. Percebam que cada vez que nós colocamos a nossa experiência para outras pessoas através de algum tipo de depoimento, isso vai repercutir muito mais do que você falar de si próprio. Então, se vocês não têm por hábito pedir aos seus clientes que façam depoimentos, façam isso. Olhem para trás, olhem a sua lista de clientes, e aí, obviamente, os mais recentes têm fresco na mente aquilo pelo qual ele passou. Ou se você teve uma interferência marcante com o seu negócio naquele seu cliente, eu considero extremamente importante você falar com esse cliente para que ele dê um depoimento, porque às vezes é o depoimento daquele cliente que passou por você, daquele mentorado, se você vende algum tipo de produto de acompanhamento, porque eu tenho, por exemplo, uma mentoria em que ela acompanha um empreendedor por 6 meses e uma outra que acompanha por 1 ano. Então, o que acontece? Cada vez que alguém está gerando um depoimento do seu negócio, ele está ajudando você. Ele está sendo o seu vendedor. E muitas vezes a gente acaba que não tem alguém que fale de nós. E isso vai fazer a diferença no negócio de vocês. Vai gerar credibilidade. E um outro ponto que eu vejo, eu percebo que de alguns clientes e prospectos, eles não costumam fazer isso. Eles não colocam as marcas que são relevantes das empresas que eles atenderam. Aí é o B2B, né? Não é o B2C, né? Não é você que atende o consumidor final. Aí eu estou falando para você que tem uma empresa como cliente. Então, se eu tenho um cliente que é a Petrobras, que é a Klabin, a própria GWS, uma empresa com 50 anos de mercado, se eu tenho o Hospital Pasteur, enfim, se eu tenho esses clientes, a OAB, como cliente minha, ela foi cliente minha, essas empresas foram cliente do grupo Mindset ou dos sócios, eu preciso mostrar para outras pessoas. Por quê? Porque se uma empresa desse porte contratou a sua empresa, você tem uma autoridade em que você está combinando depoimento de pessoas com marcas relevantes ao seu negócio. E quando você une depoimento com marcas de credibilidade, o poder da sua marca, o que nós chamamos de branding, vai lá em cima. Você gera uma autoridade. E aí você entra para o jogo. Porque às vezes você tem um cara que é muito bom, mas ele não atendeu uma empresa ou uma pessoa que é importante e que pode gerar reconhecimento. Então eu vou agora dar um exemplo rápido, porque o meu objetivo aqui era fazer uma apresentação rápida e a gente poder trocar uma bola aqui, interagir, para que vocês possam me perguntar e passar a realidade de vocês aqui. Para mim isso é que é legal. Não gosto de monólogo, gosto de interagir. A interação é muito mais saudável para eu pegar a realidade de vocês e, inclusive, trazer alguns conselhos para vocês. Esse cliente,
que eu peguei no ano passado para trabalhar, ele foi um mentorado meu de um evento, de um workshop que eu dei, em que, olha como a gente fala da indicação. A esposa dele veio, foi aluna, e aí ela pagou para o marido para poder fazer parte. E aí ele conheceu o nosso trabalho. O que aconteceu foi que ele tem muito concorrente a uma escola de lutas e na zona norte do Rio de Janeiro. E ele não tinha site. Uma concorrência que, assim, é enorme, escola de lutas. Você tropeça em concorrente de escola de lutas. As postagens dele eram, assim, extremamente aleatórias, sabe? Hora ele fazia lutando com o pessoal, hora ele mostrava foto dos alunos, não tinha uma postagem estruturada para gerar autoridade. Ele é uma pessoa extremamente reconhecida no meio dele. Ele não falava que ele é uma referência na área dele. Ele simplesmente faz parte da diretoria da Liga Nacional de Muay Thai. E ninguém sabia disso. E a empresa não fazia tráfego pago de forma estruturada. Então, o que aconteceu? Quando nós estruturamos o negócio dele, o que nós fizemos? Trouxemos credibilidade. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi mostrar provas de autoridade. Para quem gosta de MMA, principalmente os homens, eu peguei alguns exemplos aqui. Ou seja, ele treinou com um campeão de MMA, de Vale Tudo, que a gente tem, que é o José Aldo. Ele treinou com famosos como o Whindersson Nunes, Duda Nagli. Ele trabalhou com o Minotauro, Flávio Canto, enfim. Nada disso era exposto nas redes sociais dele. Ele é um árbitro internacional. E isso não era exposto para ele. E ele sempre teve as turmas cheias, como vocês podem olhar nessa imagem aí. E o que acontecia? Não tinha um site que mostrava nada disso. Então, quando nós estruturamos um site para eles, fizemos um tráfego pago, estruturamos as redes sociais dele, o que aconteceu? Facilidade para que os leads, quando chegavam lá, começaram a ter interesse porque ele era uma referência. E ele sendo uma referência, as pessoas querem pessoas que fazem um diferencial, que são famosas na sua área. E isso começou a alavancar o negócio dele. Então percebam, como um negócio mal estruturado, mas que tinha um grande potencial, não estava alavancando. Então esse é um exemplo de um estabelecimento físico, um comércio de serviço, que é luta. E aí, eu utilizo aqui Lilian Pereira, acupunturista, especialista em fertilidade. Vocês vão rir. Quem é Lilian Pereira? Minha mulher. Sim, minha mulher. E a gente não pode utilizar aquela máxima, casa de ferreiro, o espeto de pau. Aqui tem que ser de adamantium. Tem que ser de aço. E o que na época, quando ela estava se tornando, há vários anos atrás, especialista na área dela, ela não tinha um site da área dela, ela nunca tinha feito tráfego pago, também ela não tinha postagens de forma planejada, os leads não sabiam do quanto ela era conhecida no Rio de Janeiro. E apesar da baixa concorrência, ela não tinha um volume de clientes que iam até ela através da estrutura do rastro digital. O que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho que levou aproximadamente de 6 meses a 1 ano, porque foi uma estrutura, não é mágica. A gente precisa construir isso, mas a gente precisa iniciar, em que eu comecei a organizar com ela todas as provas de autoridade dela. Então, a gente está falando aqui de uma prestadora de serviço. Você é arquiteto? Ok, você pode fazer a mesma coisa. Você é médico? A mesma coisa. Você é engenheiro? A mesma coisa. Não importa o seu ramo de negócio. A gente vai utilizar, você pode utilizar o que você tem de diferencial. Então, a gente foi atuando com o quê? Primeiro, prova de autoridade. Ela tinha registrado mais de 6 mil atendimentos.
Então, quem já atendeu mais de 6.000 vezes tem conhecimento. Fizemos um tráfego pago e, com isso, ela alavancou e chegou a pessoas que começaram, através do próprio Instagram, entrar em contato com ela para que pudessem se tornar pacientes dela. E uma das coisas que eu aconselho vocês fazerem, vocês precisam fazer o que a gente chama de autoridade indireta, que é pegar pessoas que vocês conhecem, como essa daqui, que é uma conhecida dela, que elas trabalham juntas, ela é uma obstetra, uma ginecologista reconhecida na área, aqui no Rio de Janeiro, em que ela domina a área justamente que é um nicho muito específico. Então, ela se utilizou da autoridade indireta, ou seja, você pega alguém que é muito bom naquela área e não é a sua, e você puxa essa autoridade para você, você conhece essa pessoa. E aí, com isso, você vincula na mente das pessoas uma autoridade indireta. E, por último, no caso dela, nós pegamos os positivos, e aí era desafiador, porque a mulher que está com dificuldade de engravidar, ela tem medo do preconceito da própria família, ela não se expõe. Então, como é que nós íamos colocar depoimentos? Então, a gente teve que fazer um trabalho para que ela colocasse os positivos que não tinham nome, ou que ela borrava o nome da paciente, os dados da paciente, e com isso foi aumentando a autoridade dela. Ela tem dezenas de positivos. E por último a gente foi materializando, que eram justamente as pacientes que tiveram um filho no colo, né, o grande objetivo em ser mãe, ou estavam, né, gestantes, em que iam no consultório fazer uma questão de tirar foto com ela. Com isso, nós tivemos a materialização de uma área extremamente desafiadora, que é você conseguir provar o seu diferencial. Então, eu trouxe somente esses 2 casos para vocês, que são bem diferentes, para vocês entenderem que qualquer que seja o seu segmento de negócio, você estruturando, você vai gerar resultado para que você construa o teu rastro digital. E, por último, eu falei que ia ser bem objetivo com vocês. Para quem não me conhece, como a Alessandra falou, eu trouxe um pouquinho do meu trabalho, e aquilo que eu falo para os meus clientes eu também pratico, que é utilizar uma imagem profissional, de um fotógrafo profissional, que inclusive é um cliente da GWS também, né, que é o Johnny, né, o Johnny Gonçalves, agradeço a ele, inclusive, por todo o trabalho dele. Trouxe aqui para vocês um pouco do que eu faço, né? Hoje eu sou fundador do grupo Mindset, sou advogado por formação, tenho um MBA em gestão de negócios, enfim. Meu objetivo aqui não é me apresentar para vocês, é ajudar vocês. E como eu me especializei na área de comunicação empresarial, na área de persuasão, para que você consiga, com o seu negócio, trazer para o mundo que você existe como empresa, como negócio, para você ganhar dinheiro, mas principalmente, cada um de nós tem uma missão, tem um legado para deixar. Então perceba quantas pessoas às vezes você está deixando de contribuir, quantas pessoas que você está deixando de ajudar, porque essa pessoa não conhece você, porque não chegou até ela a tua história, o seu negócio. Então, eu quero dar os parabéns por vocês terem investido tempo para vocês. A gente sabe que hoje em dia a gente tem um volume de informações muito grande e as pessoas hoje estão assim muito cansadas do volume de informações que a gente consome ao longo de um dia. É rede social, é cliente no WhatsApp, é cliente no e-mail, é você gerando conteúdo para quem faz e tendo que estudar, porque a gente nunca para de estudar, para que a gente possa sempre buscar se aperfeiçoar. Então, eu quero dar os parabéns, porque você está aqui investindo tempo no seu negócio. Então, é isso, pessoal. Eu deixei aqui para vocês um tempo a mais, justamente para que a gente possa interagir. Quero agradecer
a oportunidade aqui para a GWS. Agora que abri aqui, que eu estou vendo aqui a área de cada um de vocês, que vocês escreveram, né? A Paula, ela escreveu que a área dela é moda e comportamento, né, Paula? Que é a área de atuação dela, é um nicho bem legal, né? Depois eu quero ouvir um pouco do teu trabalho, se você quiser falar um pouquinho aqui para nós. O Felipe trabalha na área de prevenção, negociação e resolução de conflitos, uma área, assim, extremamente importante no mercado, porque o que mais acontece hoje em dia é pessoas com problemas de conflito nas empresas, nos condomínios, casais, né, que têm, às vezes, patrimônio, são empresários, se divorciam, e aí o que vai fazer se não tiver um equilíbrio, né? Alessandra, que é contabilidade, Carlos, é isso. Curso de inglês, a Raíssa colocou aqui, que está aqui presente, muito bom. Então, se vocês têm esses assuntos, eu tenho certeza de que cada um de vocês tem conhecimento para falar por pelo menos 2 horas. E construir um conteúdo que ajude pessoas é que vai fazer a diferença para que essas pessoas construam na mente delas essa persuasão. Então eu deixo aqui aberto para que vocês possam interagir comigo. Eu tenho ainda muito conteúdo para falar, mas eu gosto de fazer um conteúdo mais leve, mais rápido, mais objetivo, para poder trazer uma primeira introdução e, lógico, a gente poder interagir aqui de uma forma em que vocês consigam sair daqui não com mais um conteúdo, mas algo prático que vocês apliquem hoje. Que vocês apliquem hoje. Porque, assim, a mente humana funciona da seguinte forma, ela é muito curiosa, eu que estudo neurociência, que eu trabalho com neurociência do comportamento. Nas primeiras 48 horas, a sua mente, ela identifica o que é prioridade. Se depois de 48 horas você não coloca aquilo dentro da tua lista de prioridades, o que vai acontecer? Ela vai jogar para a gavetinha de inutilidades. E logo depois aquilo ali vai entrar na gaveta de Nárnia. Ou seja, vai ficar esquecido em algum lugar vagando pela sua mente. Por isso que eu sempre digo, eu sou adepto ao que nós chamamos de metodologia ativa. Todos os meus mentorados... Oi, Lu. Você... Maison Ana Botafogo. Legal, muito bom. Tem uma colega de estudo de neurociência. Muito bom ter uma colega de estudo de neurociência. Prazer. Muito bom. Vamos trocar figurinhas. E, enfim, cada um de vocês tem aqui tempo que seja 10 minutos. 10 minutos. Boa, Alessandra. Olha, pessoal, coloque aqui o seu site, a sua rede social, para que nós somos uma comunidade. E como comunidade, é muito importante a gente se ajudar. Eu sou adepto a isso há muitos anos. Eu faço parte de várias comunidades de empresários e empreendedores. Eu já ajudei muito, já contribuí muito, porque esse é um legado. E, ao mesmo tempo, eu fui muito ajudado. Legal, ótimo. Perfeito, perfeito. É o teu Instagram? Paula. Legal, legal. Vou anotar aqui também. Então, qual é o meu objetivo aqui que eu falei com vocês? Primeiro, se vocês têm alguma dificuldade ou dúvida, qual é a maior dificuldade para vocês na construção de rastro digital? Falem para mim aqui. Abra o microfone, falem aqui para mim. Ou então, se quiserem, podem teclar, que aí eu vou explicar aqui para vocês. Eu vou ler aqui e vou explicar. Ou então eu vou dar alguns casos aqui para vocês. Fala aí, Alex, tudo bem? Tudo, Felipe. Então, é curioso porque eu vou compartilhar um pouquinho, assim, bem rapidamente com vocês, tá? Para não usar muito tempo. É interessante esse roteiro, é interessante, né, esse manual, porque é curioso como é que isso de fato funciona, né? Eu estou fazendo um trabalho
eu sou mediador de conflitos, para quem não sabe e tal, e eu estou me colocando, faço muito capacitação de equipe, né, e muito trabalho de treinamento, enfim, com pessoas e formação de mediadores, negociadores. É muito difícil. Como é que eu vou te explicar? Eu estou mudando agora, nesse momento, para um lado um pouco mais de treinamento, um pouco mais de consultoria, mentoria, enfim, fazendo um trabalho. E eu estou lançando o meu curso online, uma oficina, que tem algumas características específicas, pedagógicas e enfim, de conteúdo, que eu acho que estão fazendo que o produto vá ficar legal, eu espero, e que é exatamente uma espécie de curso para prevenção, negociação, resolução de conflitos para pessoas de atividades profissionais em geral, quem lida com cliente, interno, externo, enfim, quem trabalha no mundo aí que tem interações pessoais, né? E quando eu fui fazer minha conversa lá com uma pessoa consultora da Hotmart, eu falei, cara, olha só, eu queria escutar de você uma estratégia, mas desde que essa estratégia não me obrigue a ficar escravo disso, a fazer aquilo, a ter que ter rede, a ter que ter não sei o que e tal. Aí ela, quando eu acabei, ela regalou os olhos e falou assim, eu não conheço uma estratégia que funcione, que não seja essa outra que você não quer fazer. Falei, porra. Ou seja, então chegamos nesse seu caminho, né? Na verdade, eu estou, assim, só curiosamente estou fazendo agora, estou com ajuda e tudo já, um trabalho de implantar lá o meu canal no YouTube, usar o meu link, fazer um novo LinkedIn, porque tem meu LinkedIn já mais de mediador, enfim, para outro público, mas é isso mesmo que você falou, cara, funciona, tem que experimentar, tem que botar para fora, eu ainda estou no processo, e eu te agradeço aí a gente sempre aproveita, né, alguma coisa, anotei algumas coisas, quero ver a gravação depois, vou passar para o cara que está me ajudando. E é isso aí, dá uma boa noite geral, porque daqui a pouco eu vou tirar meu time. Bom, eu vou te dar aqui uma percepção a respeito dessa questão de ser escravo do conteúdo. Hoje em dia nós temos inteligência artificial, você tem a Heijin, eu vou até colocar aqui para vocês. E a Heijin, ela é paga, né? Ela tem a parte de créditos que é gratuita para você degustar e experimentar, mas a Heijin paga e assim, existem certos investimentos que eu considero válido, tá? Eu fiz um teste com ela, eu tenho grupos de lançadores que são amigos meus, são reconhecidos eles são especialistas em lançar pessoas que têm um conteúdo para poder vender, pra você entender, né? Esses são os lançadores que nós chamamos. E eles têm clientes que têm uma dificuldade que não é falta de tempo, é vergonha, é timidez. Então, eles não conseguem se expor, não conseguem nem tirar uma foto, pra você entender o nível que existe de pessoas que têm muito conhecimento, mas também têm um grande nível de timidez. Eu estou saindo só um pouquinho da falta de tempo, mas para você ver como atinge também todo mundo que tem uma certa dificuldade de gerar conteúdo para não ser escravo. Então, o que acontece? A partir do momento em que você tem hoje em dia a possibilidade de utilizar a inteligência artificial, você pode utilizar o ChatGPT para que ele crie para você. Óbvio, não é robotizar. Eu não sou adepto e nem a favor de robotizar, mas sim utilizar o ChatGPT como fonte para você poder gerar trabalho. E dali você vai estruturar. Estruturou, você vai para uma outra plataforma, ou seja, você organiza isso. Isso faz parte do trabalho. É como se você fosse atuar no marketing do seu negócio.
E aí o que você vai fazer? Gerou os temas, gerou os assuntos. Esses assuntos eles precisam estar relevantes para aquele que é o seu público-alvo, a gente chama de avatar, persona, né? E cada um dá um nome e a mesma coisa, avatar, persona, público-alvo. Você tem que saber para quem você vai comunicar, você precisa saber quais são as dores do seu público-alvo, porque senão você vai atirar para qualquer lugar e vai gastar muito tempo e energia. Então você precisa construir quem é o seu público-alvo, para você saber como se comunicar com o maior nível de assertividade possível. E aí, por conta disso, com esse público-alvo, você vai gerar o conteúdo. E aí, uma ferramenta como a HeyGen, por exemplo, ela pega um vídeo seu como base e constrói infinitos vídeos, infinitos de força de expressão, né? Do tamanho do pacote que você está pagando. Então, eu vou colocar lá dentro da comunidade o vídeo dessa profissional que eu não conhecia, que ela utilizou a plataforma e o nível de precisão dela. Lógico, dependendo, se você prestar muita atenção, você vai ver que é inteligência artificial. Mas eu vou te dizer, se não prestar atenção, passa com naturalidade. Então, é uma forma de você não perder tempo, investir e retornar. Entendeu? Então, essa é uma forma que eu deixo aqui para vocês. Oi, Carla, tudo bom? Carla também está falando aqui, Cíntia também, tudo bom? Então é isso. Então, assim, o pontapé inicial foi dado pela GWS para que a gente possa ter recorrência de assuntos que sejam relevantes para vocês. Nós já desenvolvemos uma pauta, mas essa pauta ela é flutuante. A gente vai jogar no grupo para que vocês possam, ou a gente vai dar continuidade, ou a gente vai seguir com o tema, como, por exemplo, a construção de storytelling, que é um tema importantíssimo. HeyGen, o nome dela, que eu coloquei aqui. HeyGen. Então, é isso, pessoal. A gente pegou aqui 1 hora cravada, literalmente, de conteúdo. Se alguém quiser trazer mais alguma informação que eu possa ajudar aqui, como estava falando aqui com o Felipe, o modelo de negócio, né, para que a gente possa ajudar. E, óbvio, não vai ser em apenas 1 hora que a gente vai esgotar. Isso daqui é um objetivo da gente gerar insights para vocês e entender que a gente não precisa ser escravo de conteúdo, a gente não precisa ser escravo de rede social. Mas é muito importante não deixarmos de colocar a nossa cara no digital. Eu sei que é uma dificuldade para quem tem algum tipo de timidez, mas também tem pessoas que têm dificuldade de falar assim, eu já passei da idade, e, enfim, isso é muito relativo. É a desculpa que a gente conta para nós mesmos, é um diálogo interno que muitas vezes a gente conta uma historinha para a gente mesmo, para a gente não fazer o que tem que ser feito pelo nosso negócio. Porque eu conheço um empresário de 80, 90 anos gravando vídeo. Então, vou falar o quê? Se tem empresário de 80, 90 anos gravando vídeo e vendendo no digital, é uma referência. Eu que agradeço aqui pelo tempo de vocês e justamente estamos aqui para contribuir. Né? Essa parceria que a gente construiu, a GWS, com esse trabalho que a gente atua aí há 15 anos junto com os diretores da GWS, na gestão da GWS, eu agradeço o espaço a eles e me coloco à disposição para ajudar vocês, porque a gente sabe muito bem o que é empreender no Brasil. A gente sabe o quanto é desafiador empreender e muitas vezes a gente é muito bom na nossa área de atuação, mas às vezes a gente vê gente que não tem a mesma qualidade do nosso trabalho, não tem a mesma qualidade do nosso produto, do nosso serviço, e aí o que acontece é que a gente deixa de vender, porque a gente está falando aqui, o objetivo principal é gerar autoridade para vender. O meu negócio aqui é ajudar vocês a aumentarem a capacidade de venda de vocês, porque o pilar de um negócio é vender. Não adianta ter autoridade se você não vende. Então o objetivo é esse. Vender mais, para que as pessoas, quando cheguem até você, ela tenha um nível de certeza de que ela quer te contratar.
E você não vai gastar energia, você vai ter um facilitador a você. É isso, pessoal. Mais alguém quer falar mais alguma coisa aqui para a gente poder concluir? Boa noite, abraço. Alessandra, quer falar alguma coisa? Fui. Não, boa noite. Só queria agradecer mesmo a participação de todos, o tempo aqui investido na empresa de vocês, né? E a GWS vai estar sempre promovendo essas lives com assunto de interesse de todos os empresários envolvidos na nossa comunidade. A nossa intenção é sempre melhorar essa comunicação entre os empresários, gerar network para todos, gerar bons negócios, né? Muito sucesso para todos os clientes da GWS. E vamos estar sempre promovendo essas lives com especialistas em diversas áreas. Boa noite para todos e obrigado. Então, é isso, pessoal. Boa noite para todos. Fiquem com Deus. Contem comigo. Sucesso no negócio de cada um de vocês. Um abraço forte para vocês.